Por que os demônios solicitaram a Jesus a possessão dos porcos? A intrigante narrativa de Jesus, expulsando uma legião de demônios para um rebanho de porcos, pode ser encontrada no livro de Lucas. Tudo começou quando Jesus estava viajando pelas colinas, a leste do Rio Jordão, uma região majoritariamente habitada por gentios, conhecida como a Decápolis, que consistia em 10 cidades gentias na área mais ampla. Eles navegaram para a região das guarnições, a leste da Galileia. Quando Jesus pisou em terra firme, um homem da cidade de Gerasa, que estava possuído por demônios há muito tempo, veio ao seu encontro. O homem não usava roupas e vivia entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele emitiu um grito aterrorizante vindo das profundezas de sua garganta, caindo em terror e pavor diante do Mestre, gritando com toda a sua força: "O que temos nós a ver um com o outro, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te imploro, não me atormentes antes do tempo designado para o julgamento." Jesus já estava ordenando que o espírito impuro saísse do homem, pois ele já havia sido tomado violentamente muitas vezes pelo demônio, sendo mantido sob guarda e amarrado com correntes e grilhões. No entanto, ele sempre quebrava essas amarras e era conduzido pelo demônio para o deserto. Lucas 8, versículos 26 a 29, Bíblia Amplificada. Esta é a descrição mais detalhada de um homem sob controle de um demônio encontrada na Bíblia. É o perfil clássico de possessão demoníaca. Por muito tempo, o homem esteve sob o domínio do demônio, vivendo como um animal selvagem, desprovido de roupas, vagando entre os túmulos. Esse comportamento ia contra a lei judaica e a inclinação natural humana. O homem possuía uma força anormal, quebrando suas amarras e gritando incessantemente, vivendo nas montanhas entre os túmulos. A luta interna dele era incontrolável, e o comportamento selvagem levou as pessoas a concluir que ele estava possuído por um demônio. Tentaram amarrá-lo para impedir que causasse mal aos outros, mas ele sempre conseguia se soltar das correntes. No final, conseguiram expulsá-lo da cidade, e ele acabou vivendo no cemitério local, ferindo-se a si mesmo. A Bíblia descreve sua condução pelos demônios da mesma forma que descreve um cavalo guiado por seu cavaleiro, ou um navio remado por sua tripulação. Também lemos que um certo homem veio ao encontro de Jesus, sugerindo que Jesus não tenha buscado diretamente esse homem, mas que o homem foi atraído a Jesus. O homem não podia se libertar por si só, mas Jesus tinha autoridade completa sobre o espírito. "O que tenho eu contigo? Eu te imploro, não me atormentes", disse o espírito demoníaco que habitava o homem possuído. Não era o próprio homem. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e, por vezes, manifesta sua própria personalidade através da personalidade do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo atual, devemos ser cautelosos para não ignorar o problema, nem dar excessiva ênfase a uma suposta atividade demoníaca. Não nos é dito como alguém se torna possuído por um demônio, mas superstições, jogos ocultos, práticas de espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas podem abrir a porta para a enganação do crente e perigo demoníaco. As pessoas frequentemente se envolvem no ocultismo ou em coisas demoníacas porque há algo lá que aparenta funcionar. Infelizmente, há alguém atuando ali, um espírito demoníaco. Demônios querem habitar corpos por uma razão semelhante à de um vândalo que quer uma lata de spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Demônios também atacam seres humanos porque desprezam a imagem de Deus e tentam distorcer e deturpar essa imagem. Os demônios têm o mesmo objetivo em relação aos cristãos: denegrir a imagem de Deus. No entanto, suas táticas são limitadas em relação aos cristãos, já que foram desarmados pelo trabalho de Jesus na cruz. Embora possam enganar e limitar os cristãos, prendendo-os com medo e incredulidade, Colossenses 2, versículo 15, Bíblia Amplificada, quando ele despojou os principados e potestades, forças sobrenaturais do mal que operam contra nós, fez deles um exemplo público,
exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal, tendo triunfado sobre eles por meio da cruz. Eis que eu te imploro, não me atormentes. Uma observação irônica considerando que o homem estava frequentemente e implacavelmente atormentado pelos demônios, dominado em corpo, mente e alma. Ele temia que Jesus também o atormentasse. Lucas 8, versículos 30 a 33, Bíblia Amplificada. Jesus então lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, pois muitos demônios haviam entrado nele. Suplicavam continuamente para não serem mandados ao abismo. Próximo dali, um grande rebanho de porcos passava na montanha. Os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele concedeu permissão. Assim, os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A manada se precipitou ladeira abaixo e caiu no lago, onde se afogou. Jesus perguntou o nome para ganhar autoridade sobre o demônio e libertar o possuído. Os exorcistas judeus da época precisavam conhecer o nome do demônio, mas Jesus não usou o nome aprendido nesse diálogo. Sua autoridade sobre os demônios excedia as superstições da época. Provavelmente ele perguntou o nome do demônio para compreender a extensão completa do problema, sabendo que o homem estava possuído por muitos demônios, não apenas um. Uma legião romana normalmente consistia de 6.000 homens, implicando que o homem estava possuído por um grande número deles. Os demônios que habitavam o homem não queriam ser aprisionados no abismo, o poço sem fundo descrito em Apocalipse. Aparentemente é um lugar de prisão para certos espíritos demoníacos. Eles preferiam a ação à ociosidade. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. A ideia de que os demônios podem habitar os corpos de animais pode parecer estranha, mas também é mostrada em Gênesis 3. Foi apropriado que esses demônios fossem lançados em porcos, que são animais não kosher. Não de que os demônios podem afligir os porcos sem a permissão de Deus, pois um demônio não pode entrar nem mesmo em porcos sem ser enviado por Deus. Com pouco poder, a malícia deles se manifesta quando confrontados por aqueles que têm Deus como proteção e defensor. Colossenses 2, versículo 15, Bíblia Amplificada. Quando ele despojou os principados e potestades, forças sobrenaturais do mal que operam contra nós, fez deles um exemplo público, exibindo-os como cativos em seu desfile triunfal, tendo triunfado sobre eles por meio da cruz. Os espíritos demoníacos fizeram o rebanho de porcos agir de forma errática, levando-os a correrem descontroladamente pelas encostas incríveis até o lago, onde eventualmente se afogaram. Isso demonstrou o poder destrutivo dos espíritos, assim como seu comandante, em seu caminho. Isso mostrou que a verdadeira intenção desses demônios era destruir o homem, assim como destruíram os porcos. Alguns podem considerar isso injusto para os donos dos porcos, mas os proprietários perderam sua propriedade. Sim, eles aprenderam com isso como Jesus valorizava mais a vida do homem do que um rebanho. Spurgeon fez várias observações sábias sobre como o demônio afetou os porcos. Preferiram a morte ao domínio do demônio. E se os homens não fossem piores que os porcos, teriam a mesma opinião. O diabo afugenta seus porcos a um mercado ruim. Quando os pastores viram o que aconteceu, fugiram e contaram à cidade e à área circundante. As pessoas saíram para ver o que havia acontecido, chegaram a Jesus e encontraram o homem de quem os demônios haviam saído, sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo mental. Eles ficaram assustados ao testemunharem isso e contaram aos outros sobre como o homem possuído por demônios havia sido curado. Então, toda a multidão da região dos Gadarenos e das áreas vizinhas pediu a Jesus que saísse de lá, pois estavam sobrecarregados de medo. Jesus entrou no barco e voltou para o lado oeste do mar da Galileia. Eles estavam com medo e dominados por um grande temor. Tinham mais medo de um homem livre do que de um possuído. Ficaram aterrorizados ao ver o homem em seu juízo sentado aos pés de Jesus, sem saber o que pensar. Os demônios deveriam ter tido a vantagem sobre Jesus, de acordo com suas superstições, mas não tiveram. Tiveram dificuldade em aceitar isso. Então, a multidão toda
Eles não pareciam se importar com o homem possuído e atormentado pelos demônios entre eles, mas se incomodavam com a presença de Jesus. Pediram a ele para partir, e ele atendeu. O trabalho que Jesus estava fazendo havia reunido toda a multidão, e todos estavam ali para conversar e encontrar-se com Jesus. No entanto, isso não foi um desenvolvimento positivo de forma alguma. Aqui estava toda uma cidade em uma reunião de oração, orando contra a sua própria bênção. Era horrível a natureza de sua oração, mas ela foi ouvida, e Jesus partiu de seus domínios. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará em suas vidas do que Satanás está fazendo no momento, muitas vezes afastam Jesus, e ele pode partir se ele for pedido. Mas o homem de quem os demônios haviam saído ficava suplicando e implorando para ir com Jesus. No entanto, Jesus o enviou embora, dizendo: "Volte para casa e conte todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você." Então, o homem partiu e proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus havia feito por ele. O homem de quem os demônios haviam partido passou a ser conhecido por um nome maravilhoso, talvez pelo resto de sua vida. Ele seria lembrado por um nome que evocava o grande trabalho que Jesus havia feito por ele.